Vocês para trazermos mais mensagens da parte de Deus. Com certeza vocês estão sendo edificados e eu principalmente porque eu aprendo muito com vocês aqui na palavra do Senhor. Quando eu estou ensinando, estou eu aprendendo também junto com vocês. E hoje o nosso tema de vídeo, nós vamos falar sobre o grão de mostarda. Nós vamos falar dessa sementinha que ela é tão pequenininha que quando ela é plantada, quando ela cresce, se torna uma árvore bem frondosa, né? E nós vamos começar lendo. Eu te convido agora para você estar junto comigo aqui acompanhando a leitura da palavra de Deus que está no livro de Mateus, que diz o seguinte, Mateus capítulo o 13, versículo 31 ao 32, que diz assim: outra parábola lhe propôs. Quem? Jesus, né? Dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. E faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. Nós vemos que esta parábola do grão de mostarda é uma parábola interessante, porque ela vem trazendo para nós lições importantíssimas, maravilhosas. Nós vamos aprender hoje o que o Senhor Jesus quis nos passar através aí dessa pequena semente, que é tão pequena, mas quando cresce se torna uma árvore grande. Então nós vamos entender o que o Senhor Jesus quis nos ensinar aí através dessa parábola. Antes de tudo, é preciso saber que a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento formam um par. Ao contar estas duas parábolas, Jesus estava falando a respeito do crescimento do reino dos céus, enquanto a parábola do grão de mostarda refere-se ao crescimento exterior do reino dos céus. A parábola do fermento refere-se ao crescimento exterior. Assim, para melhor entendimento, as duas parábolas não podem ser separadas. Na parábola de grão de mostarda, Jesus fala de um homem que semeia em sua lavoura. Obviamente, ele semeia a semente de mostarda, e essa era uma situação comum, corriqueira naquela época. Dentre todas as sementes semeadas numa horta, a semente de mostarda era geralmente a menor de todas. Contudo, em um estágio adulto, a pequena semente se tornava a maior das plantas da horta. Ela atingia o tamanho de uma árvore, no mínimo aí 3 metros de altura, e podendo alcançar aí até 5 metros. Essa planta se tornava tão imponente que até mesmo as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Que coisa linda, né? Ver ali os passarinhos, né? Fazendo seu ninho ali, tão lindamente nessa árvore chamada grão de mostarda, né? Na verdade, a mostarda. E é interessante que ela é uma semente tão pequena, mas que se transforma em algo grande. E é isso que Deus vai fazer na tua vida. De pequeno, Deus vai se tornar grande. Mas para se tornar grande, tem que ser pequeno primeiro para se tornar grande. Tá bom? Então aí, além de protegerem, né, os passarinhos, os ninhos, das tempestades, do calor do sol, elas encontravam alimento, né, nas pequenas sementes das vargens. Alguns expositores insistem em querer determinar o significado das aves do céu, né? Tem vários significados aí, tá? Do que significa essas aves do céu, tá? Mas o nosso vídeo de hoje nós iremos especificamente falar somente da semente do grão de mostarda. O que significa essa semente, tá? Essas outras interpretações de que são essas aves do céu
entendeu? Nessa parábola aqui, para mim, ela não é tão relevante. Mas a palavra de Deus toda, ela é reveladora. Tem vários significados, tem várias revelações, então nós temos que absorver todas as revelações, independentemente de quem esteja pregando, mas que seja pregando a palavra, né? Que não fujamos dela. E aqui vamos dar continuidade. O que Jesus está ensinando na parábola do grão de mostarda? É uma clara comparação entre a pequena semente de mostarda e o reino dos céus. Olhando para o pequeno grão de mostarda, parece que ele jamais atingirá tamanha robustez. Foi assim também com o reino dos céus na terra. Ainda que muitas vezes lhe parecesse insignificante, principalmente no seu início, certamente ele havia de produzir grandes resultados. Eu quero abrir um parênteses aqui, agora nesse momento, para trazer aqui uma reflexão minha, né? Segundo aqui a minha concepção. É o seguinte: tudo na vida da gente começa de pouco, né? A gente não começa logo de grande. Eu nunca vi, uma pessoa começar uma coisa logo grande. Tudo começa pequeno. Tudo começa de uma forma pequena, né? Então, o que o Senhor quer nos dizer, segundo o meu entendimento, é que um dia tudo que é pequeno vai crescer. Eu quero te dizer nesse momento para você, e também essa palavra vai servir para mim, que eu não sei o que você está planejando de pequeno. Eu não sei que projeto é esse que está no teu coração. Eu não sei o tamanho. Eu sei que ele é pequeno, porque ele não vai começar grande. E Deus está te dizendo, comece assim mesmo, pequenininho. Porque vai chegar um tempo em que se tornará grande. Assim como a semente de mostarda é pequenininho, um dia vai se tornar grande. O que o Deus quer nos dizer? Que o reino de Deus começou ali, bem pequenininho, e se espalhou no mundo. A palavra de Deus se espalhou no mundo. E as pessoas hoje estão sendo alcançadas pelo poder da palavra. Começou ali, né? Com Jesus somente. Depois ele foi chamando os discípulos. Depois os discípulos foram evangelizando outras pessoas. E até chegar em nós. E veio ali, começando também, chegando no Brasil, com o Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então, o que o Senhor quer nos dizer? Não importa o tamanho do seu negócio, não importa o tamanho desse projeto, importa que ele vai crescer. Porque tudo que vem de Deus, tudo que é de Deus um dia cresce. O que é pequeno se torna grande. Porque coisa grande demais, ela pode cair lá de cima. Então, vamos começar pequeno mesmo, para que depois venha crescer cada dia, se tornar uma escadinha, até chegar lá onde Deus quer que chegue. Agora vamos falar o seguinte, que é possível classificar a parábola do grão de mostarda como uma profecia. Essa parábola possui grande semelhança com algumas passagens do Antigo Testamento, né? Leia aí livro de Daniel, capítulo 4, versículo 12. Leia também Ezequiel, capítulo 17, versículo 23. Leia essas leituras para que você venha entender aqui a profecia aqui que tem tudo a ver com essa parábola do grão de mostarda. Na verdade, ao contar essa parábola, na verdade, uma profecia do profeta Ezequiel, que traz uma parábola messiânica. Veja só o que diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 17, versículo 23, que foi o versículo que eu citei para você. Vou ler aqui. Diz assim, ó: no monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo delas aves de plumagem, e à sombra dos seus ramos habitarão. O ensino principal dessa parábola é descrever o começo humilde e pequeno do reino dos céus.
na terra e mostra o seu impacto grandioso. Está garantido, tão certo quanto o crescimento da pequena semente de mostarda a ser plantada, assim também dá certo o desenvolvimento do reino de Deus. E isso faz todo sentido quando analisamos o ministério de Jesus e no início da pregação do Evangelho dos seus discípulos. Comparando com a população do Império Romano da época ou apenas com o número de pessoas que viviam na Palestina, aos olhos humanos, o reino de Deus parecia insignificante. Os seguidores de Cristo eram um grupo de pessoas rudes, eram pescadores ou trabalhadores que ocupavam cargos sem expressão alguma. A maioria de seus discípulos era formada por galileus, pessoas sem prestígio. Esses seguidores acompanhavam um carpinteiro desprezado, rejeitado entre os homens. Leia Isaías 53:3. Diante dessas características, a parábola do grão de mostarda foi uma maravilhosa profecia para trazer alento aos seus seguidores. E como se Jesus, estivesse dizendo: calma, fiquem tranquilos, tenham fé, perseverem. Aos olhos de vocês, até pode parecer impossível que essa obra prospere, mas saibam que os planos de Deus não fracassarão e o reino crescerá e se tornará notável. Você viu o que o Senhor está dizendo para você? Não importa o tamanho, o importante é que esse projeto que Deus já fez, segundo o que está já no seu coração, vai crescer. Esse projeto que você tem aí no seu coração vai crescer. Essa obra aqui vai crescer. Então você não tem que se preocupar se é grande, se é pequeno. O importante é que se Deus está no controle, se Deus está aqui nessa obra, se Deus estará aí nessa obra que você está aí planejando, que você tem em mente, se Deus está na frente, vai crescer. Receba essa palavra, essa profecia da parte do Senhor, porque a semente de mostarda se tornará uma árvore grande e frondosa que certamente acolherá aí as aves para fazer seus ninhos, Ou seja, a árvore representa também, pode representar, segundo aqui a minha concepção, pode representar também pessoas que elas podem estar fazendo um ninho, ou seja, precisando de um ombro amigo, precisando de uma palavra, precisando de um recurso. Então você sendo essa árvore acolhedora, hospedeira, hospitaleira, com certeza vai vir muitas pessoas até você para receber acolhimento, carinho, amor, afeto. Mas seja uma árvore que faça diferença, Ou seja uma árvore grossa, ríspida, seja uma árvore, assertiva, uma árvore, que às vezes estou falando no sentido humano, tem que ser realmente falado, as coisas que tem que ser falado realmente para as pessoas, mas as pessoas hoje em dia, elas estão querendo acolhimento, amor, e tem poucas pessoas que têm isso, Então Deus está nos chamando a atenção para sermos esta árvore acolhedora, fazendo a diferença na vida do ser humano, do próximo, da humanidade, Eu quero até aqui fazer uma explicação aqui. Quero dizer para você que o outro vídeo passado eu falei que a nossa luz brilhe, para os homens. Quando eu falo homens, eu estou falando da humanidade inteira, de todos os seres humanos. Não importa se cor, raça, língua, nações, não importa se é homem ou mulher, importa é que essas pessoas são seres humanos, são os homens da terra, porque a Bíblia, quando ela vai falar do ser humano, ela fala assim, homens, entendeu? Quando é de uma determinada pessoa, aí sim a Bíblia vai citar assim, tal pessoa é uma mulher, é uma profetisa, é uma juíza. Então, cada um ali tem o seu respectivo ministério e história. Só que quando vai se tratar de homens em geral, de humanidade, se refere aí
aos homens, tá? Espero que eu tenha explicado para vocês aí, que vocês entendam, porque no outro vídeo eu deixei de falar, mas nesse vídeo eu estou aqui relembrando para você ficar aí atento, que Deus, ele fala com cada um de nós dessa forma, dessa maneira, tá? E quais as lições que essa parábola tem para nos ensinar? Pelo menos duas importantes lições podem ser destacadas na parábola do grão de mostarda. Em primeiro lugar, a parábola do grão de mostarda ensina grandes resultados começam com pequenas iniciativas. Foi o que eu falei para você, né? Começa do menor para o maior, né? Muitas vezes pensamos que não fazer algo na obra de Deus, por acreditar que aquilo não terá grande importância, não será uma árvore frondosa. Nessas horas, devemos nos lembrar que as maiorias das árvores crescem a partir de pequenas sementes. Por exemplo, um simples evangelismo que hoje parece não ter resultado, pode ser que amanhã se revele como um veículo a qual Deus chamou um grande pregador do evangelho, né? Em segundo lugar, a parábola do grão de mostarda ensina que a planta crescerá, às vezes diante das dificuldades que nos confrontam, nas ações que parecem insignificantes. O evangelismo parece que não está dando resultado, né? A escola bíblica parece que não está dando resultado, ou qualquer outra obra parece que não está dando resultado, né? Até mesmo a obra de evangelismo nos meios de comunicação aqui, como no YouTube e também nas outras redes sociais, parece que não está fazendo efeito, né? Mas o plantio é certo e a colheita também será certa. Então, continue em frente, porém a promessa que foi feita diz que a planta continuará crescendo, mesmo que nossos olhos não percebam. Por mais que somos bem-aventurados, né, de participar, de trabalhar da expansão aí do reino do céu, o crescimento de fato quem dá é o próprio Deus. Leia Marcos capítulo de número 4, versículo 26 ao 29. E o que o grão de mostarda tem a ver com a nossa fé, né? A nossa fé, Jesus fala que ela pode ser do tamanho de um caroço de mostarda. Significa que nós temos que confiar no Senhor, constante, independentemente das circunstâncias. Jesus afirmou que para aquele que tiver fé, como um grão de mostarda, nada lhe será impossível, podendo fazer com que as montanhas e as árvores se transportem de lugar. Duas ocasiões, o ministério de Jesus Cristo falou sobre a fé, o tamanho de um grão de mostarda. Ao advertir seus discípulos sobre o perigo do escândalo e a necessidade de perdoar aquele que lhe ofende, os apóstolos disseram a Jesus: aumenta-nos a fé. Leia Lucas 17, versículo 5. Diante desse pedido, o Senhor lhe deu a seguinte resposta: se tiveres fé como um grão de mostarda, dirão a esta amoreira: seja arrancada daqui e planta-te no mar, e ela lhes obedeceria. Em outra ocasião, um homem se aproximou de Jesus e lhe pediu que curasse seu filho epilético. O menino sofria terrivelmente e a sequência do relato bíblico refere que ele era atormentado por um demônio. O homem já havia sido levado aí, o menino já tinha sido levado através de seu pai aí a alguns discípulos de Jesus, né? Mas eles não conseguiram fazer nada. Quando ele levou o menino até o Senhor Jesus, o demônio imediatamente foi expulso e o menino ficou curado. Leia Mateus, o capítulo 17, o versículo 16 ao 18. Depois os discípulos perguntaram a Jesus sobre o motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Então Jesus disse: por causa da pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Essa declaração de Jesus tem que ser interpretada dentro do seu contexto. O grão de mostarda é uma semente muito pequena, como eu já tinha falado para vocês. Nos tempos do Novo Testamento, era facilmente
era identificada como uma das menores sementes conhecidas pelo homem. Porém, quando o grão de mostarda plantado na terra, ele cresce de forma impressionante, bem grande, né? No final, o pequeno grão se torna uma árvore bem imponente, que serve de ninho, como já foi falado, para os pássaros. E justamente sobre este ponto que Jesus declara: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. O grão de mostarda, ele também pode ser um tipo de confiança em Deus. Não desiste e nem ceda ao desespero quando os seus esforços não alcançam o êxito imediato. Isso está absolutamente correto. A verdadeira fé, ainda que do tamanho de um grãozinho de mostarda, jamais recua, declina até mesmo nos momentos difíceis, né, de nossas vidas. Portanto, ao falar da fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus não foi fazer um elogio a uma pequena fé. Na verdade, ele indica que a fé verdadeira jamais ficará estagnada. Ainda que tão pequena, ela é como um grão de mostarda, cresce até se tornar uma árvore grande. Para aquele que tem fé como um grão de mostarda, nada lhe será impossível, mas isto não significa que tal pessoa alcançará tudo aquilo que ela determinar, como muitos ensinam por aí. Muito pelo contrário, aquele que tem fé como um grão de mostarda, ora fervorosamente, e de forma incessante, confia em Deus, mas Ele tem o controle de tudo, está tudo nas suas mãos. Essa é a resposta, no entanto, será de acordo com os propósitos soberanos de Deus. Por isso que Jesus é revelado em sua palavra. É por isso que esta é em constante desenvolvimento, crescendo cada vez mais. E ela jamais pedirá algo que não esteja em conexão com a revelação de Deus, expressa na Bíblia Sagrada. Suas orações sempre terão como objetivo final da glória de Deus e não os seus próprios desejos egoístas. Na verdade, essa pessoa poderá transportar e mover árvores e montanhas. Obviamente, isto não será interpretado literalmente, mas figuramente. Embora Deus possa fazer tais coisas, se esta for a vontade de Deus, sim, vai acontecer. Mas Jesus lança a mão de uma linguagem figurada para expressar a verdade de que com Deus todas as coisas são possíveis. Aquele que tem fé como um grão de mostarda poderá realizar tudo aquilo que estiver de acordo com a palavra do Senhor. Todas as coisas cujo objetivo central sempre será avançar o reino de Deus. E essa pessoa entende que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas lhe serão acrescentadas para a sua sobrevivência, lhe serão entregues. Mateus capítulo 6, versículo 33. E essa aí foi a parábola do grão de mostarda. Grande ensinamento, que o Senhor Jesus quis nos ensinar. Você quer ser uma árvore grande, frondosa? Mas você precisa primeiramente saber que tudo começa de uma semente. Qual é a semente que você está plantando no coração das pessoas? Você está plantando a semente da palavra de Deus? Você está lançando palavras boas para as pessoas? Diz aqui, para nós finalizarmos e a gente fazer uma oração, olha o que diz aqui a palavra do Senhor, que é esses versículos de Filipenses 4, ele diz assim, olha: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então essa palavra aqui, ela veio de encontro ao meu coração de uma forma muito forte. E eu estou aqui passando para você aí do outro lado. E que você possa meditar nessas palavras
que você não desanime, ainda que você não esteja vendo nada, ainda que não esteja, que os seus olhos carnais não estejam vendo nada. Mas eu quero te dizer uma palavra aqui nesse momento. Eu quero falar para você que os seus olhos espirituais, eles, com certeza, sendo abertos, você vai ver o mover de Deus. Você pode não estar vendo acontecer nada, mas eu acredite, tem uma fezinha aí, pelo menos do tamanho de um caroço de uma mostarda, para que ela venha crescer como uma árvore grande e se tornar aí casa para os passarinhos, ou seja, os passarinhos significam as pessoas ter acolhimento, ter aquele carinho, aquele afeto, entendeu? Então tudo que é bom, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, nisso pensai. Não pense em coisa ruim não, pense em coisas boas. Quando você se sentir sozinho, quando você se sentir sozinha, começa a lembrar de coisas boas da sua vida, começa a lembrar de pessoas que você ama, começa a lembrar de momentos que você já teve, começa a lembrar de pessoas que você teve momentos bons, começa a lembrar do céu, da glória do Senhor, de lugares onde você foi. Então faça o seguinte, pense em coisa boa, tá? Que isso vai alimentar o seu coração, a sua alma, vai alimentar a sua vida e você não vai ficar pensando outras coisas, tá? E o Senhor vai encher você da sua presença. Então que você tenha fé. Pode ser o tamanho de um carocinho de mostarda, mas tenha fé, acredite que isso pode talvez acontecer. Mesmo que para você é impossível, mas se você tiver fé, você pode acreditar que se for da vontade de Deus, isso que você está querendo vai acontecer na hora certa, no momento certo, no dia certo, com a pessoa certa, com a situação certa, com aquele projeto certo. Amém? Vamos orar. Te convido agora para a gente fazer uma oração e finalizar o nosso vídeo de hoje, que com o tema foi a semente, o grão, a semente de mostarda, né? Então vamos orar agora. Senhor Jesus, Senhor, eu te apresento cada um dos irmãos, dos ouvintes que estão aqui comigo nesse momento, ouvindo essa palavra. Senhor, venha aumentar a fé deles. Pai querido e santo, toma cada um nas tuas mãos, toma a vida deles. Pai, coloca fé de tamanho de um caroço de mostarda, nem que seja desse tamanho, Senhor. Coloca fé nesse coração, enxerta a fé nesse coração. Senhor, que essa pessoa possa acreditar sem ver, que ela possa fechar os olhos e veja isso se realizando. Se a vontade de Deus que está na frente vai acontecer. Pai querido e santo, que nós todos possamos tomar posse da nossa vitória, tomar posse das nossas bênçãos celestiais. Senhor, venha abençoar cada um, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Derrama bênçãos na vida de cada um, que todos sejam abençoados e edificados. E eu peço a Ti pela vida deles. Eu te agradeço por essa grande oportunidade que o Senhor tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.